Gostaria de agradecer esse convite formulado pelo Alexandre, pelo Otávio, por todo o time da CATES aí, para nós estarmos aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência e também um pouco do que nós trouxemos nas nossas malas da China, nessa jornada que fizemos aí há praticamente 2 meses, né, em março. E aí compartilhar um pouco também desses 40 anos, né? Ou seja, este ano faz 40 anos que eu fiz a primeira Convenção Paulista de Supermercados, a primeira Convenção Mineira de Supermercados, 39 anos que eu fiz a primeira Convenção do Rio de Janeiro, 38 anos que eu fiz a primeira Convenção Exponor, lá na Norte e Nordeste, 37 anos que eu fiz a primeira ABAD. E aí, pensando nisso e pensando também nas várias experiência aí com o FMI, que é a Convenção Americana de Supermercados, a NRF, que muitos de vocês conhecem, Euroshop, Global Shop, a Nuga, Cial, entre outras feiras internacionais também que eu tive a oportunidade de participar, e essas dezenas de imersões que a gente tem feito no mundo, né, eu posso dizer para vocês que essa jornada foi completamente diferente, inusitada, até para mim, que já tinha ido 2 vezes para a China, né? Eu já tinha ido, o Alexandre já tinha ido, o Júlio tinha ido, o Topper, o In, só que, para a gente, foi uma experiência totalmente diferente, em meio daquela música, sabe? De todas que eu já tive, todas estão iguais, né? Aí a gente começa a entender um pouco que a China tem uma proposta diferente da gente, mas que nós, brasileiros, temos condições de fazer tão bem quanto eles, ou até melhor que eles. Então, esse é o primeiro recado que eu quero dizer para vocês, tá? Não se assustem com a China, porque ela está 30 anos antes, mas, pelo contrário, enxerguem a China como uma possibilidade de fazer benchmark e implementar o seu negócio, né? E aí me lembro o comandante Rolim. O comandante Rolim foi, para quem não sabe, né, foi o fundador da TAM. Ele sempre dizia assim, né, o que é bom é para ser copiado, Romano. Eu vou fazer assim, ó, é bom, eu vou copiar e fazer na minha empresa, porque isso é benchmark, não adianta a gente ficar, né? Então, esse exemplo que os chineses têm nos oferecido, nos apresentado, eu acho que para vocês todos aqui fica já como dica, tá? Uma oportunidade de vocês absorverem e implementarem nos seus negócios. E essa jornada técnica que a gente desenvolveu nessas 8 noites, nesses 9 dias lá entre Pequim, Xangai e Hangzhou, foi uma experiência imersiva na cultura milenar chinesa, nas tecnologias e também nos negócios. E aí eu queria trazer uma pergunta para todos aqui, e queria pedir aí que vocês, à medida do possível, cada um usasse 2 minutos para responder, tá? Primeira questão que eu tenho aqui para vocês é o seguinte, né? O que mais te impressionou nesta viagem para a China? Então, não sei se o Júlio quer começar, depois o Alexandre. Pode falar, Júlio. Ok. Muito bom dia a todos. Prazer estar aqui na minha Santa e Bela Catarina, que me abrigou durante 7 anos, a minha família lá em Blumenau, e até hoje veraneio aqui na nossa Camboriú, no nosso balneário Camboriú. E o que eu queria dizer para vocês sobre o que mais me impressionou na China é que a China já é o maior país capitalista do mundo. Nós, brasileiros que vamos a Miami fazer compras em outlet, estamos por fora. Novo rico brasileiro. Porque se você quer fazer compras, vá a Xangai. É um shopping em cada quadra. E não são shoppingzinhos, e não estou falando de pequenos malls. São shoppings imensos, cheios de mármores e granitos, escadas rolantes que funcionam, ambientes super bem desenhados. Você tem hoje na China, o design chegou,
O design do Ocidente, sim. Vocês veem pelos automóveis chineses, que hoje tem um design bastante inovador. Por quê? Porque eles foram buscar designers da Porsche na Alemanha, da BMW, da Mercedes, da Jaguar na Inglaterra e tudo mais. Então, o que mais me impressionou, em resumo, sobre a China, é a capacidade do chinês aprender. Sim, é uma cultura milenar, é uma cultura muito forte, é uma cultura da disciplina, do respeito. A Bia colocou aqui alguns aspectos importantes de um perfil de liderança que admite a vulnerabilidade, não é, Bia? Vulnerabilidade, nas palavras de Brené Brown, abro aspas, o risco que você se permite assumir de ser quem você é, fecho aspas. O chinês em si é uma grande esponja de absorver aquilo que há de melhor. Tudo que eu vi lá são coisas que eles aprenderam, principalmente no Ocidente, aperfeiçoaram, trabalharam produtividade, preços. E hoje, gente, China tem qualidade, serviços e ainda com preços competitivos. E isso que mais me impressionou, a capacidade do chinês aprender e transformar isso em valor, transformar isso em serviços, sempre com o cliente no centro de tudo. Esse não é mais o marketing do Philip Kotler, é um marketing que está sendo praticado em cada pequena empresa na China. Alexandre. Bom, primeiro, bom dia a todos. Prazer estar aqui dividindo o palco só com fera, né? Além de tudo, viraram amigos, né, nessa imersão que foi realmente transformadora. Temos aqui mais algumas pessoas que foram conosco, né? O Mosqueta, tem o Bruno, tem algumas pessoas que estão presentes também aí. Pessoal, realmente é uma imersão impactante, onde a gente vê um mercado transformador, né? O zelo, o capricho, né? Tudo que tem se construído na China tem se projetado já pensando no futuro, chama a atenção a infraestrutura pública, né? A logística. Eu falo que a China é um grande hub logístico, né? Tudo funciona, e a logística é o grande diferencial da China. Quando a gente fala do nosso segmento, eu vou me ater a falar um pouquinho mais do nosso segmento, porque os especialistas estão aí do lado. Chama a atenção, por exemplo, as embalagens. É uma coisa que me chamou muita atenção, a qualidade das embalagens que é apresentada ao consumidor, a forma de apresentar os produtos. Praticamente 100% da loja, dos supermercados que a gente foi visitar, é o autosserviço, você não vê atendimento, né? Aí, quando a gente vai falar em digital, então, aí dá um banho, né? Empresas que já nascem digital, sem loja física, como a Dingdong, que a gente foi conhecer as dark store deles, toda a operação. Mas o que me chamou a atenção, realmente, da China é o capricho, e aonde o chinês tem uma facilidade e uma agilidade de se adaptar ao que o consumidor precisa. A necessidade do consumidor é de trás para frente, né? Então, ele tem uma agilidade de fazer essa leitura e de colocar isso rodar. Nós, muitas vezes, para uma mudança, a gente demora tempo, meses, e aí o que a gente planejou já ficou para trás, é muito perecível, né? Então, ele está sempre se reinventando, se adaptando ao consumidor, e com uma velocidade que é realmente assim, a gente fica impressionado. A facilidade que eles têm de fazer essa leitura e se adaptar com velocidade. Então, me chamou muita atenção isso. Depois eu vou falar um pouquinho mais do que a gente viu, mas o nosso segmento realmente, eu acredito que vai ser muito impactado com essa visão que eles têm lá, da necessidade do consumidor para trás, e não da nossa necessidade levar até o consumidor, né? Topper. Bom, gente, prazer estar aqui, nessa terra maravilhosa. Muito bom voltar para perto da família. E eu acho que, né, dentre as várias oportunidades que a gente tem de viajar e conhecer o mundo, a gente sempre é impactado por inúmeras transformações que cada uma dessas sociedades tiveram. E quando a gente chega na China, definitivamente a maior de todas é perceber que você e qualquer um de nós aqui viveríamos na China amanhã. Ou seja, você sai da China pensando, puxa, eu viveria aqui.
E eu acho que isso é a coisa mais impactante que a maioria das pessoas que vai pela primeira vez na China, vindo do Ocidente, com tudo aquilo que a gente ouve, escuta sobre a China, sobre, né, um país com tamanha falta de liberdade, e aí a gente chega lá e percebe que a gente está na maior sociedade capitalista, consumidora do mundo, uma coisa absolutamente impactante. E uma vez que eu trabalho com tecnologia, praticamente a minha vida inteira, experiência do cliente, o que você fica mais impressionado é com o sincretismo tecnológico, né? Eles pensam em tudo que eles precisam resolver para o consumidor, explorando o que a tecnologia pode tracionar, que é diferente da gente como executivo de negócio. A gente normalmente pensa em que tipo de tecnologia a gente pode se apoiar para melhorar uma parte do nosso negócio. A gente está sempre pensando em como a gente melhora o nosso negócio para melhorar a operação, melhorar os canais de venda, melhorar a forma como a gente vai ao mercado. E, aparentemente, em todos os negócios que a gente visitou vários, com apresentações profundas de como esses negócios estão funcionando, fica claro que eles usam a tecnologia para resolver dilemas do negócio que eles querem tracionar, ou seja, eles querem resolver necessidades do consumidor. Como a Lê falou, eles são comprometidíssimos em resolver necessidades dos seus clientes, de uma parte do mercado de consumo. E, a partir disso, eles pensam tecnologia para tracionar isso. Ou seja, eles não vão usar tecnologia para melhorar um negócio. Eles vão usar tecnologia para garantir que eles entregam a melhor solução para os clientes que eles investiram, para os clientes que eles apostaram. Isso é sincretismo tecnológico. Não é a gente apostando numa tecnologia que vai resolver uma parte ou outra, mas desenvolvendo tecnologia para garantir que eles, de fato, aportem esse valor durante a jornada. Vamos lá. Bom dia. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui e compartilhando um pouquinho dessa nossa jornada e um pouco também da minha experiência pessoal. Como descendente de chineses, eu acho que vou trazer um pouco de uma perspectiva menos tangível, que acho que quando a gente vai lá para a China, os grandes números, as grandes obras, infraestrutura, realmente impressiona. E, de fato, o que a gente vê na foto é muito mais na realidade. Mas eu quero trazer um aspecto que talvez seja uma outra camada da cultura, da mentalidade e da gestão, principalmente. Aqui a gente tem alguns dos principais especialistas na área. O Júlio ajudou, inclusive, a disseminar estratégia, gestão aqui no Brasil. E a China vem trazendo vários desses componentes, são ligados à cultura, uma visão mais pragmática, uma visão coletiva e uma visão de longo prazo. E acho que isso tudo, e alguns desses pontos, por exemplo, que o Topper comentou, eles são desdobramentos da cultura. Acho que isso, quando a gente começa a perceber, entender com mais profundidade, a gente pode trazer como benchmark mais claro. Não é uma cópia do que acontece lá, até porque realmente não só está do outro lado do mundo, mas a realidade é completamente diferente, mas a gente pode entender a essência do que está por trás, para a gente poder copiar a parte correta e da aplicação disso. E uma das coisas que a gente vê, além da parte cultural, é a parte da gestão, que acho que isso é um dos pontos que a gente vai começar a refletir ainda mais no Brasil, com a presença das empresas chinesas. O modelo não só dos super apps, que acho que no Brasil a gente já tem uns 3, 4 anos, pelo menos, algum dos grandes players, foi mencionado o Magalu, por exemplo, mas também um modelo de ecossistemas, que são grandes grupos que se conectam para criar não só barreiras de negócios, mas sinergias e otimizações que a gente nunca viu antes. E muito conectado pelos dados, que o Topper comentou. Então, os grandes grupos que a gente via antigamente eram basicamente holdings de negócios que estavam conectados por sócios em comuns, talvez até por gestão, mas agora cada vez mais conectados por estratégias digitais e por dados e pelos aplicativos. Então, acho que são várias camadas que a gente foi lá, e é importante, quando vocês tiverem oportunidade, não só quando vocês forem lá, mas também analisarem a China, perceberem com um pouco mais de profundidade. Quando o IN fala forem lá com a gente, tá? Então, depois eu vou deixar o meu... o QR Code. O QR Code da Experience em China para outubro, agora de 9 a 18 de outubro, nós vamos estar lá de novo, com esse timaço aqui, tá? E, Júlio, a maioria de nós, ao observar a China à distância, né, cria uma imagem de controle e subserviência. E aí, quando a gente chega lá, a gente vê muita força, muito foco e muita prosperidade, né? E nesse sentido, eu gostaria
de compartilhar aqui com toda essa audiência excepcional aqui que está nos prestigiando, né, que tu nos contasse assim, o que te impactou nessa questão de cultura empresarial chinesa. O que nós sabemos sobre estratégia e cultura? O que nós sabemos estatisticamente é que aquelas empresas que conseguem alinhar a sua estratégia à sua cultura têm resultados muito, mas muito superiores àquelas empresas que não conseguem alinhar a estratégia à sua cultura. E aí vem uma grande questão. Se eu não consigo implementar uma estratégia porque ela colide com a minha cultura, o que eu mudo? Mudo a estratégia ou mudo a cultura? E claro que tem gente que tem um raciocínio que parece mais óbvio, que tem que mudar a estratégia. Mas mudar a estratégia é mudar o caminho que você escolheu para realizar seus sonhos ou para entregar suas metas. Então não dá para ficar mexendo nessa estratégia o tempo todo. Então nós temos que mudar a cultura. E quando nós falamos de mudar a cultura, parece uma coisa agressiva. Mas como? Eu vou mudar a cultura, os valores, os princípios que me trouxeram até aqui? Obviamente que não. Os seus valores ligados à ética, trabalho, mão na massa, por exemplo, inovação ou coisa desse tipo. Mas você precisa, muitas vezes, alterar aspectos do seu comportamento, do comportamento diário, das suas lideranças, das suas equipes, que estejam alinhados com a nova estratégia. Um exemplo muito básico é o seguinte: você pode chegar à conclusão que a tua empresa não está inovando o suficiente em produtos, em serviços, em processos, não é? E você fala, puxa vida, eu preciso inovar mais. Inovar significa mudar. O que é inovar? Inovar, em última instância, é fazer pela primeira vez algo que você nunca fez. E, para mim, isso daí é o atalho para a tal da disrupção. Porque quando você faz algo que você nunca fez, se você acabar fazendo algo que você nunca fez e o teu concorrente também nunca fez, você acabou de disruptar o mercado. Não é assim que funciona? Mas se você tem uma cultura que você não admite o erro, que você brinda o erro com a demissão ou com a punição do funcionário. Ora, se você tem aversão ao erro, como é que você vai inovar? E eu me refiro aqui o que eu chamo de erro honesto, que lá no Silicon Valley eles chamam de fast cheap learning. O que é o fast cheap learning? Você pode errar, mas tem que errar rápido e barato. Porque o erro caro que a tua organização não pode suportar, não dá para cometer esse erro. Agora, o erro sistemático e repetitivo é sinônimo de não aprendizado. E a empresa que não aprende vai ficar pelo caminho. Na minha opinião, os chineses resolveram essa equação. E numa velocidade incrível, que talvez tenha a ver com a disciplina deles da crença. É mais ou menos assim. Eu nunca vi ninguém para teorizar tanto quanto os americanos. As escolas de gestão nos Estados Unidos teorizam muito. Mas é incrível, o chinês lê aquilo, ele acredita e faz. E eu acho que esse é o resultado. Excelente, Júlio. Tu já disseste para nós aqui que tu é descendente chinês, né? E aí, só para materializar e aterrissar aí para vocês, tá? Ele nasceu no Brasil, tá? Ele é descendente chinês e brasileiro, né? E brasileiro. Passaporte brasileiro, tanto quanto qualquer um de nós aqui. E aí, como grande especialista aí de mercado digital brasileiro e chinês, né? Representante do empreendedorismo aí, e entre pontes que tu fizeste para empresas chinesas virem para o Brasil, o que tu pode dizer que são as diferenças principais nesse mindset empresarial chinês em relação ao modelo mental e o mindset brasileiro e ocidental? Eu acho que um dos pontos principais, e isso vem se caracterizando nos últimos anos, é esse pragmatismo. Essa questão de resolver as coisas da forma mais fácil possível, da forma que faz mais sentido, até porque tem um ponto crucial que nenhum outro país tem, talvez tirando a Índia, que é essa necessidade de atender mais de 1 bilhão de pessoas. Então, assim, não posso ter
um processo muito complicado, uma solução que demore meses ou até anos para implementar. Qualquer coisa desse sentido, acho que inviabiliza. Então, dos pontos todos que acho que a gente tira, e principalmente no modelo atual de gestão, diria que esse pragmatismo. E aí as outras questões são muito ligadas ao que a gente tinha comentado, mentalidade, e eu quero trazer de novo o que a gente, e aí eu como profissional de tecnologia, até o Topper, e a gente sentiu talvez muito isso, a questão da inovação. A inovação não é necessariamente só tecnologia. A gente sempre fala assim, parece que é uma expressão só, inovação tecnológica. E, nos últimos anos, a China também vem trazendo muito inovação em outros setores, em gestão, em estratégia, como crescer, até cultura também, de como se organizar e como liderar e como trabalhar uma cultura organizacional. Então, esses pontos são cada vez mais importantes. De novo, também, são camadas muito abstratas, que quando a gente vai lá e não olha com atenção, a gente só acha que são a parte da solução tecnológica, que é linda e maravilhosa. Mas o que está por trás é o que viabiliza tudo isso, Romano. Excelente. E fica claro, né, no dia a dia, lá quando a gente foi conversando nos deslocamentos, também nos ônibus, ou nos warpaps, né, como isso ficava cristalino para todo o grupo. Né? E Alexandre, assim, o Alexandre, como presidente da CATES, a gente não precisa fazer apresentações, né? Mas eu acho que, como líder empresarial, a gente tem que sublinhar todo o trabalho que ele tem feito de inovação, aí, de gestão, à frente da associação, à frente do Grupo Passarela, né? Não só aqui em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, está desbravando o Rio Grande do Sul, lá implementando varejo e indústria. Né? Também está se estendendo para a área industrial, quer dizer, uma pessoa e uma personalidade ímpar que nos faz cada vez mais admirá-lo e respeitar toda essa tua história de sucesso, Alexandre. E a gente está muito feliz por tu ter participado com a gente. E aí, vários momentos na nossa viagem, tu trazia questionamentos, né, e interrogações assim, que, pô, isso a gente tem que fazer lá, isso é importante trazer para lá, né? Então, eu queria ver, assim, e te ouvir, quais as maiores diferenças que tu enxergasse lá na operação, ou seja, pensando na operação de varejo da China e pensando na operação de varejo brasileiro, quais as principais diferenças que tu constataste lá e que tu acha que são possíveis de serem implementadas ou viabilizadas por aqui no médio prazo ou curto prazo, talvez? Romano, primeiro, que ninguém faz nada sozinho, né? Tanto na CATES como na nossa empresa, a gente tem um time vencedor, são pessoas comprometidas, eu acho que aí tudo começa pelo comprometimento e pelo propósito de estar sempre fazendo o melhor. Realmente, assim, a gente vê que muitas coisas são capazes de nós implementar no Brasil. Nós temos que quebrar esse paradigma que, poxa, mas aqui no Brasil não funciona, mas aqui a cultura não permite, é a mão de obra, a gente sempre tem uma desculpa, mas nem tentou e nem fez nem começou a pensar, né? Nem sentou com o Topper e fez aí né, Topper, como a gente fez dias atrás. Então, acho que, primeiro de tudo, é isso, né? Nós quebrar esse paradigma que aqui no Brasil não dá, que isso só funciona lá porque a cultura é diferente. Bom, chamou muita atenção na operação a facilidade que eles têm, a disciplina que eles têm, a organização, né? Que aí sim facilita com que você implemente algumas novas modelos de negócio, né? Eu vejo, por exemplo, a preocupação deles com toda a cadeia produtiva, né? Nós visitamos, por exemplo, foi o Ding Dong, né, que falou dos tomates, né, que ele tem lá as fazendas produzindo, né, eles produzindo o produto para garantir um produto diferente para o consumidor, para se diferenciar, fresco, né? Então, eu acredito que o digital vai crescer muito no Brasil. Tá? Nós temos uma experiência hoje com bastante obstáculo, com bastante ruído ainda, né? Eu sei que a nossa participação do digital ainda é pequena, mas eu não tenho dúvida que vai crescer muito e é
e é a bola da vez. E vai ser muito rápido, pessoal, porque a gente vê a vontade deles vir para o Brasil. Trazer a tecnologia, trazer, né, a experiência que eles já têm. Então, nós não podemos subestimar que o digital vai pegar uma fatia do nosso mercado. Já está pegando, né? Muito silenciosamente, nós temos aí vários players aí digitais que estão vendendo os nossos produtos, né? Seja físico, seja digital, tem a farmácia que vende vários produtos que nós comercializamos, tem aí as plataformas, né? Os marketplaces que estão vendendo todo dia nossos produtos, e se nós não pensar diferente, a gente só vai perder venda. Então, eu vejo oportunidade de nós estar vendendo outras categorias, que eu vi lá outras categorias também, dentro do nosso ponto de venda ou do nosso canal digital. Nós precisamos agregar mais valor ao nosso negócio. Eu acredito muito, porque eu vi lá, por exemplo, a Ding Dong me chamou muita atenção, porque o Rena, né, que é da Alibaba, lá eles têm as lojas físicas, 50% da venda é no físico e 50% no online. Então, a loja acaba sendo uma dark store para separação. Os bastidores, né, pessoal, é muito interessante. A maioria dessas redes, elas têm indústrias. Então, eles têm a parte da retaguarda, que é o CD, que é a indústria de carnes, que é de panificação, como a gente tem o hortifruti, né? Então, tudo é preparado para que a experiência de compra lá do consumidor, seja no físico ou no digital, seja com menos ruído possível, seja rápida, seja prática. Nós, aqui no Brasil, a gente coloca... Vamos pegar o self-checkout, né, o autoatendimento. Você chega lá, você é cadastrado, sim ou não, não sei o quê, clube. Antes de você começar a passar a compra, você aperta umas 5 vezes na tela. Lá não, lá você aperta uma vez na tela. Você já chega passando o produto, finalizar compra. Lá, claro, tem uma plataforma, né, o Alipay e tal, que você só apresenta. Você finalizou, não tem forma de pagamento, até porque o sistema é todo integrado, né? É rápido. Então, por isso que eu acho que muitas vezes, assim, poxa, mas por que o nosso digital não vende mais? Porque a experiência é ruim. Muitas vezes demora, eu só consigo te entregar no outro dia, daqui 3 horas, daqui 4 horas. Lá as compras online são em 30 minutos a entrega, peixe vivo. Chamou atenção as dark store que nós fomos visitar, em torno de 3.500 SKUs em 800 metros quadrados, só em Xangai, a Ding Dong tinha mais de 300 dark store. E entrega a compra em 30 minutos. O chinês gosta muito de ser frescor, né, do peixe vivo, enfim. Vai numa caixinha térmica lá, com oxigênio, tal, a motinha entregando. Então, chama muita atenção, que para nós, muitas vezes, é uma coisa muito longe, mas ela está aí, está do nosso lado, está acontecendo, já está acontecendo no Brasil. Então, a gente precisa estar atento a isso. Eu acho que a mentalidade, a mente aberta para essas inovações, né? E as empresas têm que ser ambidestras, né? Ontem até eu falei sobre as empresas serem ambidestras. Nós, sim, ser eficiente operacionalmente no presente, porque é o que garante o futuro, né? Nós precisamos ter essa estrutura para ter resultado, mas nós precisamos ter um pezinho, entendeu? No futuro. Nós precisamos pegar uma fatia lá da empresa, do nosso recurso, e começar a enxergar o que vem pela frente, porque senão daqui a pouco é tarde demais. Então, tem muita coisa para falar, né? Mas o nosso tempo aqui é escasso, mas é isso aí. Não, e esse exemplo que tu deu dos 30 minutos, né? Agora a briga lá é o seguinte, tem um concorrente que diz que entrega em 29 minutos, né? Ou seja, a briga também lá existe, né? Não vamos achar que está todo mundo bonzinho lá, né? Os caras querem mercado. Então, assim, olha, eu entrego em 20 minutos o peixe vivo, né? E eu garanto. E aí, como é que eu faço isso? Eu instalar mais dark stores, né? Ou seja, cada milha, a cada 2 milhas, enfim, né? Dentro do processo, o cara instala, e aí, como disse o Alexandre, né? 300 dark stores só na região central de Xangai, né? E Topper, tu como um dos maiores especialistas de canais, né? Operações, tecnologia digital do mercado, nós aqui, sendo o Brasil, né, a 5ª maior economia digital do mundo e a China a 1ª, né, gostaria de saber o que tu viu lá de diferente, né, do que a gente está fazendo aqui, já que na nossa cultura digital a gente tem proximidade, né? Ou seja, nós não estamos lá em 40º, nós estamos em 5º lugar, né? Uma pergunta
Simples, obrigado. Não, tu tem 2 minutos, tá? Só para Muito deixar obrigado. claro, senão a Itamara me mata. Queria A Itamara agradecer. me mata se tu não... Muito obrigado. Bom, gente, primeiro eu gosto dessa visão de que a gente não está tão longe assim, no sentido de que tudo que eles têm de tecnologia lá, de alguma forma a gente tem aqui. O que eu entendo que a gente tem de diferente não é tecnologia, é cultura. Ou seja, eles têm uma cultura de resolver o problema acima de tudo. Então, a gente pensa assim, eu vou entrar no digital, né? Somos empresários, vou entrar no digital, sou do mercado, né? Estou no universo supermercadista, você fala, nossa, eu vou ter que investir em entregador, atendente de telefone, eu vou pôr minha equipe para falar no WhatsApp, eu tenho tanto espaço ainda para crescer, tanto problema para resolver, não vou fazer isso. Eles não. Eles entendem o seguinte, o consumidor tem oportunidade, ele quer que entregue em 30 minutos, eu vou resolver isso. Eu não vou resolver isso agora, eu vou resolver isso, só vou parar quando eu resolver isso. Em algum momento eu vou garantir que isso esteja dentro do meu portfólio. Então, é um compromisso com a excelência, com a execução e com o que eles querem entregar de valor para o cliente. Então, esse compromisso é o que move. E isso é totalmente diferente do que a gente faz. Aí, claro, eles usam tecnologia para tudo, né? Então, a costura do modelo de negócio é feita com tecnologia. Não é a otimização do negócio, é a costura. O modelo de negócio é montado pensando que a tecnologia é o grande agregador de valor dessa relação. Então, os caras conseguem estar próximo do cliente, a 30 minutos de distância, como algo que eles entendem que é o que o cliente quer. E vão continuar conversando com o cliente o tempo todo. Então, eles não têm freguês. Entrou no meu estabelecimento, oi, fulano, que bom que você veio, vai embora. Puxa, nunca mais falo com você, fulano, a não ser que você volte no meu estabelecimento. Eles têm cliente. E cliente você fala o tempo todo. Cliente é parte, né, a importância que você dá para ele, né? Não é sobre a importância que ele dá para a gente, né? Eu acho que a questão dos dados, nem preciso dizer que é uma coisa bizarra, né? Eles usam dado para tudo. Quando o Alê fala aqui sobre a questão da eficiência, o hortifruti, eles têm uma perda de menos de 1%. 1%, galera. Pensa que quem consegue melhorar isso abaixo dos 4% já é um milagre. Menos de 1% de desperdício. Tá? Os caras conseguem fazer medição de performance por SKU, não é por categoria, com dado em D-1, em D+1, ou seja, eles conseguem fazer isso em tempo real. A gente demora 60 dias para avaliar uma categoria. Os caras avaliam a DRE por SKU em um dia. Então, é uma coisa que é absurda do compromisso com a excelência, com a performance. O dado não está lá de brincadeira para justificar a decisão que você vai tomar mês que vem. O dado está lá para tomar a decisão que você vai tomar daqui 1 hora. Amanhã, né? E isso é muito diferente. Tá? Então, acho que são alguns elementos, entre os muitos que a gente viu lá, mas esses, para mim, são game changers da forma como a gente faz. A gente é um pouco displicente com algumas coisas, porque a gente entende que tem mais coisas para a gente se preocupar. Eles entendem que o mais importante é a excelência, e, portanto, é a coisa mais importante a dar atenção e se preocupar. Essa é a diferença cultural do chinês com a nossa. É a centricidade no consumidor, né? Ou seja, eu estou aqui para servir. Isso é uma coisa que a gente ouviu muito lá também, tá? E eu falo para vocês, né? Eu estou há 40 anos com uma empresa de serviço, né? Então, assim, eu sempre tive isso como propósito, né? De construir ponte de relacionamento entre pessoas e marcas, mas sempre servindo, né? E para mim, importante é o meu cliente, né? Estar feliz e satisfeito com a garantia das entregas às quais eu me propus e às quais ele quis pagar por isso, né, ao longo da história. E a gente vê isso na China assim de forma cristalina, né? Primeiro, servir. Segundo, a cultura da excelência do conhecimento do dado e como eles usam o dado para continuar servindo com excelência esse consumidor que é o centro do negócio dele. Então, essa dinâmica, né, espiral, ela não tem fim, né? Ela fica circulando em tudo. Pode botar o próximo tópico, por favor. E agora, para encerrar, 1 minutinho para cada um, né? Pensando na nossa jornada, né? Então, uma jornada técnica assim, dessa magnitude, né? Dessa profundidade, né? A gente vem para cá, todo mundo provocado em alguma coisa, né? E olha, eu vou explorar
parte disso, eu vou explorar parte dessa transformação no mercado, no meu negócio, no meu setor, né? Então, assim, qual é a dica que cada um de vocês pode dar do que acreditam que vale dar foco para aproveitarmos lições preciosas? E aí eu começaria com o IN, só para antes da dica, né, e por isso que eu pedi esse slide, para tu também falar em mais 30 segundos, né, além do 1 minuto, sobre o que já chegou aqui, né, para o pessoal se dar conta que o negócio já está aqui, né, a China já está aqui, gente. Lembro assim, lido com a China desde que eu nasci, obviamente, né? Mas profissionalmente eu comecei desde 2008. Foi a primeira vez que eu trabalhei com o mercado chinês. E com o mercado de tecnologia a partir de 2017, mais ou menos. E sempre foi a inspiração China. O que estava acontecendo, a gente ia lá, aprendia, etc. E de uns anos para cá, principalmente pós-pandemia, agora a China está no Brasil. E não é só a China dos produtos de baixa qualidade, que a gente já tem há muitos anos. A gente agora tem que começar a lidar com marcas que talvez algumas, no início, a gente não sabia nem pronunciar, mas agora, cada vez mais, eles também vêm aprendendo sobre como internacionalizar. Então, ao invés de falar necessariamente de empresas pontuais, vocês podem ver, cada um dos setores, 5 ou 6 empresas. Dessas 5 ou 6, no mercado chinês, provavelmente 50 empresas. E qualquer setor na China, a gente está falando de uma competição, talvez, que não exista em outro lugar do mundo. O que significa isso? Qualquer setor, em algum momento, vai internacionalizar e, fatalmente, vem para o Brasil. Mas o que é importante também notar, pessoal, às vezes, não é a empresa que você enxerga como tão óbvia como sua concorrente, como aqui, um supermercado vindo, mas uma plataforma de entrega, alguém que vai fazer a cadeia inteira, que é muitas vezes o que está acontecendo aqui. A Meituan, por exemplo, é um delivery. Fatalmente, vão começar a entregar a mesma categoria que vocês. E isso é uma das coisas mais importantes que vem acontecendo na China, porque a internacionalização não é mais pela categoria ou pelo tipo de empresa tradicional, mas é uma empresa digitalizada, pensada em tecnologia desde a sua estruturação, desde a sua estratégia e etc. Aqui, para citar alguns exemplos, também de outros segmentos que começam a vir, soluções B2B. Então, não só do ponto de vista de consumidor, mas, inclusive, soluções que a gente vai começar a usar também de origem chinesa. Topper, 1 minuto. Obrigado. 48 segundos. Já. Exato. Comecei o tempo. Só para... eu entendo que são dados. São dados dos clientes captados e enriquecidos em cada interação. São dados transacionais associados ao comportamento individual do consumidor por canal. São dados operacionais com indicadores correlacionais que geram insights e modelos preditivos do tudo, preditivo do preço, preditivo da categoria, preditivo da oferta, preditivo do território de atendimento. Dados de produto enriquecido pelos próprios consumidores e colaboradores, ou seja, não é estático. Tudo que você quer saber sobre o produto, que você critica o produto ao longo da vida do produto, vira conteúdo desses produtos. Dados de testes e experimentos contínuos. Então, a gente entrou em redes de supermercado que estavam na 4ª geração em 4 anos, de loja, de experiência do cliente. Cada nova loja é um novo laboratório e eles não deixam de falar e experimentar dessa maneira. Dados praticamente em tempo real que geram recomendações one-to-one. Tudo é feito no nível do indivíduo. Eles fizeram tanto que eles atrapalharam o resultado dos negócios. Hoje, o esforço na China é para reduzir a quantidade de ofertas e estímulos com o consumidor. O Walmart reduziu 80% e aumentou 30% da conversão na China. Lembrando que o Walmart, nos últimos 3 anos, saiu de 7º para 1º lugar em rede de supermercado na China. Então, a China não é só para os chineses, a China é para quem ousar trabalhar as ideias deles. São dados compartilhados em toda a cadeia. Então, não é o meu dado, é o dado da cadeia aprimorando o meu negócio. E, ainda assim, vou dizer que, até para falar do comentário da Bia aqui no início, esses caras só estão funcionando melhores uns dos que os outros, porque podiam ter todo o sucesso. É porque alguns têm empatia e se preocupam de fato com o consumidor e outros estão só no âmbito tecnológico. Então, ainda assim, aqueles que têm empatia desempenham melhor. E vamos falar, gente, nosso povo tem uma coisa boa, é que a gente sabe se relacionar e a gente tem muita empatia. Então, se a gente colocar esse componente com tudo que esses caras estão fazendo lá, a gente, com certeza, vai ser compatível em crescimento e resultado. Tá? Júlio.
falamos aqui sobre futuro, né? Mas um futuro que acontece hoje. É impressionante como a gente tem hoje alguns modismos, mas que tem bastante consistência, como o caso dessa coisa de exercitar a presença, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando você está com a cabeça no passado, gera ansiedade. Brasileiros conhecem muito disso, somos o segundo maior país em consumos de ansiolíticos e de hipertensivos do mundo, né? Quando você está com a cabeça no passado, você gera depressão. Quando está com a cabeça no futuro, você gera uma ansiedade. Só que esse futuro está acontecendo hoje, em algum lugar do mundo, dependendo do setor que você atua. No setor de logística, no setor de serviços, no setor de varejo, esse futuro hoje acontece na China. Então, quando nós vamos à China, nós visitamos o futuro. Esse futuro que talvez vai estar acontecendo no Brasil em 4, 5 anos, ou talvez em 4, 5 anos possa estar acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, e talvez lá em Chapecó, do nosso querido Mosqueta, leve um pouquinho mais de tempo. Mas quando o Marcos vai à China e visita o futuro hoje e resolve se antecipar, Chapecó vai chegar antes de São Paulo e Rio de Janeiro. E é isso que nós estamos falando aqui. Como visitar o futuro no presente? Sempre aconteceu, gente. Nos séculos 14 e 15, ingleses, espanhóis, italianos, holandeses foram buscar a tecnologia do momento que estava nos navegadores portugueses. E eles iam a Portugal aprender a navegar. E aí se equilibraram, fizeram o catch-up e ultrapassaram Portugal nas suas conquistas. Hoje, no nosso setor, o futuro está acontecendo na China. E é muito bom quando a gente consegue reunir num painel um sino brasileiro como o IN, para mostrar como é que ele está ajudando as empresas chinesas a vir para o Brasil e como ele está nos ajudando, as empresas, os homens e mulheres e negócios desse país, a visitar essa experiência na China. O Topper, com toda a sua capacidade analítica, de enxergar como os dados corroboram, não só para uma empresa mais competitiva, mas uma empresa que tem sustentabilidade econômica. E, claro, o Alexandre, com a sua grande humildade que transcende, que ele diz assim, gente, eu fui lá e vi, dá para fazer, e a gente consegue fazer. E uma humildade que transcende, porque não guardou para ele, para a passarela, ele trouxe aqui esse palco para compartilhar com todos vocês o que ele viu e o que pode ser feito dentro do setor. Parabéns, viu, Alexandre? E o Romano que nos une a todos, né? Sem o Romano, talvez esse painel não estaria acontecendo. Então, foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, Júlio. E merece aí esse aplauso, com certeza. O Júlio é o nosso grande guru, né, da cultura organizacional, da gestão e da estratégia, né? 10 anos como presidente da HSM, ele trouxe os maiores nomes e as maiores personalidades, os maiores experts para o Brasil aqui, para compartilhar o conhecimento deles com a gente, né? Muito obrigado, Júlio, por todo esse aprendizado, esse ensinamento. E, Alexandre, para fechar aí o nosso painel, o que tu tem a dizer para a gente? Bom, bastante coisa, né? Pessoal, eu acho que a China, sim, é um destino que nós temos que colocar no nosso planejamento de viagem. Eu sei que muitas vezes o pessoal vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, mas você tem um destino que eu indicaria para vocês, é a China. Tá? A China realmente é impactante o que está acontecendo lá. Muitas vezes não chega até nós aqui. Eu tinha uma imagem da China muito distorcida do que é realmente lá, muito. O que está acontecendo na China é a velocidade, falando de desenvolvimento e infraestrutura nas regiões menos favorecidas. Tá? O governo tem uma visão de levar o desenvolvimento para o interior, que é aquela imagem que muitas vezes a gente tem da China lá e tal. Esquece, né? A gente fica impressionado. E como o IN falou, essas marcas que já estão no Brasil, no mínimo tem mais 50 relevantes da mesma forma que estão para vir.
né? Então está só começando. A gente tem que encarar que realmente isso é a realidade e os nossos negócios vão ser impactados. Nossos modelos de negócio vão ser muito impactados. Precisamos estar abertos. Nós temos oportunidades de viajar, de compartilhar conhecimento e de aprender muito. Eu tenho que aqui agradecer publicamente a oportunidade, Romana, que eu tive, né? A nossa empresa, meu filho foi junto, tenho certeza que o Mosquete também pensa dessa forma, de estar junto com vocês e entender um pouquinho mais, porque muitas vezes nós, indo lá sozinho, enfim, mas quando você vai num grupo e que você, depois de uma visita, senta lá no ambiente e discute, você vê que é possível, né? A gente coloca muita barreira e que são o que? São os paradigmas que nós temos que quebrar, sejam eles operacionais, sejam eles logísticos, né? A gente sempre tem uma desculpa, o negativo lá dentro de nós puxando que não dá, né? Mas, sim, tem condição de nós fazer e nós, brasileiros, somos muito bons nisso. Aí eu digo para vocês que, né, o Topper comentou, nós temos uma vantagem competitiva muito grande, que é essa questão de se adaptar com muita agilidade também. Pessoal, então, acho que é isso. Eu queria, né, agradecer por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e espero que todos vocês vão à China, né, e ajudem a nós fortalecer o nosso varejo. Tá? Eu acho que dessa maneira que as redes regionais, que é a nossa característica aqui de Santa Catarina, consigam fazer frente pelo que vem aí no mercado. Obrigado, Alexandre. E a gente está aqui, tá? Quem quiser depois nos procurar aí nos corredores, o Júlio, eu, Topper e o IN, a gente vai ter mais uma jornada agora de 9 a 18 de outubro e outra de 12 a 20 de março. Então, só falar com a gente aí, dá o nome e telefone e a gente passa todas as informações, tá? Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer aí muito e especialmente ao presidente Alexandre. Muito obrigado, Alexandre, por essa oportunidade de compartilhar essa experiência contigo lá na China, né, e aqui agora no palco, com essas demais feras aqui, o IN, o Topper e o Júlio, que são feras de mercado mesmo, vocês não têm ideia o que eles compartilham, todo esse conhecimento que está instalado aí, essa experiência gigante que eles têm aí, e a gente vê que o grupo cresce, né? O grupo vai de um jeito, e é que nem a gente preparar um bolo ou uma massa de pão, né? Deixa lá 1 hora crescendo, o negócio cresce e se agiganta, né? Gostaria de agradecer também ao Otávio e todo o time da CATES por ter nos ajudado a construir esse painel e construir esse evento pujante aí que está sendo a Expo Super deste ano, né? E especialmente a Itamara, que nos atendeu em tudo aí. Tamara, muito obrigado, muito agradecido por todo o apoio na nossa vinda aqui, toda a logística, né? E também a parte aí, equipe técnica do audiovisual aí, muito obrigado, gente. E o recado para a China é claro, né? Não é o maior ou melhor que vence no mundo que vivemos, mas aquele que melhor se adapta à realidade que lhe é apresentada, né? Desejo um excelente ano para vocês, muito sucesso nos negócios de vocês e que a Expo Super 2025 seja marcante na vida de vocês, com as visitas nos estandes, fazendo negócio, promovendo troca, network e experiências, porque é assim, compartilhando experiências e troca de ideias, que vocês crescem como empresários e como empresas, tá? Muito obrigado, gente, pela oportunidade e um excelente dia.